Horas e 25 minutos, chegou a hora de fazer a conexão do Globo News em ponto com a Rádio CBN. Eu sou a Júlia do Alibe, quem está nos estúdios da rádio é a Cássia Godoy. Tudo bem, Cássia? Bom dia para você, bom dia para os seus ouvintes, força nessa segunda-feira para todo mundo. Para todos nós, Júlia, bom dia para você, também para os assinantes da Globo News, que estão acompanhando em ponto e neste momento também estão sintonizados conosco aqui no Jornal da CBN. Cássia, um dos nossos destaques por aqui é o Fundeb, porque afinal de contas começa hoje a tramitação para votação dessa PEC lá na Câmara dos Deputados, a PEC importantíssima, aliás, assunto que o ex-ministro da Educação já tinha que ter tocado, Abraham Weintraub, porque o Fundeb é o principal mecanismo de financiamento da educação básica. Então já tem uma PEC lá que prorroga o Fundeb, porque ele ia até o final desse ano. A ideia é prorrogar o fundo, tornar o fundo permanente. Tem algumas mudanças que estão sendo discutidas também no texto, como, por exemplo, ampliar o aporte de recursos à participação do governo federal em 100 anos de 10% para 20%. Ocorre que o governo agora resolveu colocar uma proposta dele também, em cima da hora, Cássia. Então, tem algumas mudanças que o governo quer em relação ao texto que está tramitando no Congresso. Quer, por exemplo, limitar os recursos para pagamento de salário de professor em até 70%, como se fosse um teto. Essa discussão está em piso, 70% ao mínimo, na proposta que está tramitando já na Câmara. Quer usar parte dos recursos para o programa de renda que o governo vai criar, o Renda Brasil. Quer que as mudanças valham a partir de 2022, então um questionamento, como é que seria 2021? Com as regras de agora, de 2020? Não sabemos. E quer também que o dinheiro seja usado para aposentadoria, possa-se pagar a aposentadoria de professor, porque a gente sabe que estados e municípios com uma situação complicada nesse ponto também. Enfim, uma série de mudanças, e para falar sobre elas, eu e a Ana Flor entrevistamos o secretário especial de Fazenda, que é o Valderi Rodrigues, que vai nos contar quais são essas propostas, então essas ideias em relação ao fundo da equipe econômica. A gente também repercute o caso desse final de semana do desembargador lá de Santos, que acabou desrespeitando um fiscal da prefeitura e rasgando a multa e jogando no chão, e vai ser alvo agora de uma investigação do CNJ, a gente fala sobre isso. E tem a nossa entrevista também com o querido José Roberto Bunier, que conversa hoje com o Dr. Alberto Chebabo, que é infectologista da UFRJ. Muito bem, Júlia. A gente também vai tratar de vários desses temas que você elencou, essa questão do Fundeb super importante e essa dúvida que fica, né, caso a proposta do governo seja aceita, como que fica a situação da educação básica no ano que vem, no ano de 2021. Além disso, nós vamos tratar também sobre os hábitos de consumo, os hábitos de comportamento dos brasileiros durante a pandemia de coronavírus. Vem sendo realizada uma pesquisa em várias rodadas semanais, uma pesquisa com mais de 2.000 pessoas de todas as idades e de diferentes pontos do país. E essa pesquisa vem mapeando o comportamento e consumo dos brasileiros. Nós vamos conversar com o responsável por essa pesquisa, que é o Michel Alcoforado. Ele é antropólogo e ele é responsável pelo grupo Consumoteca, que vem realizando este levantamento. E eles têm alguns dados bastante interessantes. Por exemplo, apesar de já estar havendo bastante flexibilização das normas de isolamento, também retomada da atividade econômica, muita gente ainda se mostra insegura em relação ao coronavírus, em relação à possibilidade de contágio, em retomar uma vida, entre aspas, normal nestes tempos. 42% dos entrevistados se sentem muito inseguros e acreditam que essa retomada está acontecendo de forma precoce, está acontecendo cedo demais. Então nós vamos saber mais detalhes a respeito desse amplo levantamento que vem sendo realizado em fases em todo o Brasil. Ele é um dos nossos convidados aqui no Jornal da CBN, o antropólogo Michel Alcoforado. Além disso, nós vamos tratar também de um outro tema que tem ganhado relevância nas últimas semanas, inclusive com alguns flagrantes. Eu estou falando de violência policial. Em estados como o Rio de Janeiro e São Paulo, vem sendo registrado um aumento da violência, até da letalidade policial. E hoje nós vamos tratar também desse tema aqui no Jornal da CBN, o Milton Jung e eu. Nós vamos conversar com o reitor da Universidade Zumbi dos Palmares, o advogado José Vicente. Na última sexta-feira, ele se reuniu em São Paulo
com o Procurador-Geral de Justiça e entregou um manifesto que pede mudança na maneira em que são feitas as abordagens policiais aqui no estado de São Paulo. Nós vamos conversar com ele a respeito deste manifesto e dessa situação que acontece em São Paulo, no Rio de Janeiro, também, claro, em outras cidades brasileiras. E vamos saber o que eles pedem exatamente nesse manifesto, o que precisa ser feito para que a gente não tenha flagrantes lamentáveis, como alguns registrados nas últimas semanas de excessos cometidos por parte de policiais. Então, estes são alguns dos nossos destaques desta segunda-feira aqui do Jornal da CBN. Uma semana cheia, viu, Júlia? Está só começando. Só começando, como sempre. Não tem semana mais tranquila, pelo menos no que diz respeito às questões nacionais. Cássia, obrigada. Então, a gente se encontra aqui amanhã. Beijo. Beijo, até amanhã.